tinha uma ligação realmente muito próxima, bastante próxima com Hugo Chávez, tão próxima quanto com Maduro. Chávez, que era superior a ele, o chamava de olhos bonitos. Portanto, não se trata apenas de uma relação simples como a que existia anteriormente entre Chávez e Maduro, por exemplo. Nesse triângulo amoroso e nesse amor carnal também estariam incluídos Belos, Diosdado e Cabello. Olhos lindos. Então Chávez retorna e pede a faixa. Devolva-me a faixa. E então eles se abraçam. Mas um abraço que eu disse para minha amiga Iván Chaves Pacheco, eu disse, olha, esse abraço. Ela me disse, isso não é um abraço, isso é um carinho. Senhor Pablo Medina, vou lhe perguntar novamente, por gentileza, com toda a atenção possível. Quem é esse demônio cujo nome é Diosdado? Cabello? De onde veio? De que parte da Venezuela? Que mãe, afinal, deu à luz esse demônio, Dom Pablo? Ele é de uma pequena e tranquila cidade chamada El Forreal, no estado de Monagas. Seus pais eram membros da Ação Democrática. Sua mãe, uma mulher que infelizmente faleceu, era uma pessoa muito decente, honrada e respeitável, que lhe deu valiosas lições ao longo de toda a sua vida. E ele foi reprovado na academia militar, mas, como seu pai era um militante influente da Ação Democrática, conseguiu, com todas as suas conexões, que ele fosse admitido na academia militar. E depois, bem, ele era subtenente-tenente, estudou nas universidades militares. E ele tinha uma ligação realmente muito próxima, bastante próxima, com Hugo Chávez, tão próxima quanto com Maduro. Chávez, que era superior a ele, o chamava de olhos bonitos. E bem, ele subiu gradualmente na hierarquia com Chávez lá no poder. Chávez chegou inclusive a nomeá-lo como ministro. Ele acabou roubando todo o dinheiro do projeto do trem, que era de 7,5 bilhões de dólares, como ministro das obras públicas. Um trem que ia das planícies para o leste. 7,5 bilhões. Ele roubou tudo, completinho. Chávez o denunciou publicamente, mas não aconteceu nada. Também no plano carnal. Portanto, não se trata apenas de uma relação simples como a que existia anteriormente entre Chávez e Maduro, por exemplo. Nesse triângulo amoroso e nesse amor carnal também estariam incluídos Belos, Diosdado e Cabello. Olhos lindos. E é uma relação... Você vê as fotos antigas deles, tiradas na época em que se conheceram. Existe um jornalista muito curioso, sempre atento a todos os detalhes. Curiosa, muito inteligente. E você vê esse Pacheco que quando voltou da ilha de Laurquila, a ilha de Laurquila, onde esteve detido, um dia depois de 11 de abril de 2002. E o parlamento nomeia Diosdado Cabello como vice-presidente, de vice-presidente a presidente interino. Então Chávez retorna e pede a faixa, devolva-me a faixa. E então eles se abraçam, mas um abraço que eu disse para minha amiga Iván Chaves Pacheco, eu disse, olha, esse abraço. Ela me disse, isso não é um abraço, isso é um carinho. Bem, essas são as mulheres que têm uma visão mais ampla, não é? Bem, esse senhor tinha uma localização exata. Sabe-se de algum lugar onde ocorriam esses supostos casos amorosos entre Ojitos Belos, Diosdado Cabello e o comandante Chávez? Bem, isso era na academia militar. Depois não sei. Depois... Durante esse período? Nesse período depois... Não continuei acompanhando. Isso era porque me chegavam informações. Não era que eu procurava, né? Os próprios militares me diziam. Sim, isso é mais imoralidade e fofoca mesmo. Recentemente ele declarou publicamente, vou denunciar quem assassinou Hugo Chávez. Ele afirmou isso de maneira enfática. Na segunda-feira. Quem assassinou Hugo Chávez? Ele disse isso pela primeira vez há cerca de um mês, há uns 2 meses. Ele está enfrentando problemas políticos e então disse isso publicamente, meio que lançando mensagens, eu acho, para os Estados Unidos. São mensagens para o governo dos Estados Unidos. O fato de ele, que é uma figura extremamente importante
Dizer que sabe que mataram Chávez, que ele foi realmente assassinado. E claro, isso é uma mensagem contra Nicolás Maduro, em princípio, e buscando uma ponte com os Estados Unidos. Em que momento exatamente, afinal, Diosdado Cabello se transforma no grande bandido que ele é hoje em dia por causa da sua atitude de bandido? Como um ser truculento que busca o pior dos bairros, que os transforma em uma milícia paralela que lhes dá poder, que os chama de coletivos, como se quisesse fazer poesia com uma metáfora socialista, quando na verdade são criminosos armados que estão nas ruas fazendo justiça com as próprias mãos, com total impunidade. Mas existe uma ideia de truculência, uma ideia de gangue. Em que momento tudo isso começa a se formar? Olha, tudo isso não veio só no caso dele, mas também ocorreu no caso de toda a estrutura chavista, começando pelo próprio Chávez, quando nós, com aproximadamente 2 milhões de pessoas, fomos ao centro da cidade. Em 11 de dezembro, em 11 de abril de 2002, fomos pedir a renúncia dele e ele realmente renunciou. E aí, Fidel Castro praticamente começou a articular tudo, enviando-lhe um roteiro detalhado, mandando um guia completo de tudo o que ele tinha que fazer. Construir grupos armados, é aí que vem a primeira onda de exércitos cubanos para a Venezuela, ocupando todo o território, os bairros e toda a Venezuela. E começaram a organizar o que se chamavam de movimentos bolivarianos, não é? A organizá-los nos bairros, já começando a destruir lentamente, organizando uma estrutura paramilitar, que foi o que posteriormente se chamou de coletivos, a partir desse momento. Tudo isso também veio acompanhado de uma decisão que Fidel lhe disse que tinha que expropriar todas as empresas. E tudo isso foi fortalecendo e destruindo a classe média, o terror das pessoas. Mas esses foram os famosos coletivos. E, finalmente, ele se apropria e consegue alcançar a liderança de toda essa massa de coletivos na Venezuela. No entanto, Fidel Castro nunca demonstrou simpatia por Diosdado Cabello, ou estou enganado, pois as reuniões da liderança chavista em Havana não contaram com a presença de Diosdado. Diosdado estava presente, mas apenas em algumas ocasiões. Sim, é verdade. Ele foi a Cuba pela primeira vez em 2013 e 2014. Agora é tarde demais. Muito tarde, mas... Praticamente no momento em que Chávez morreu. Sim, mas ele era E é por isso que não foi ele, o presidente interino, quem substituiu Chávez, porque foi Maduro, que era um homem do G2 cubano, certo? E eles optaram por, claro, a Nicolás Maduro. Mas ele era uma força a ser reconhecida, tinha recursos financeiros, Ele estabeleceu muitas conexões políticas dentro do PSUV e conseguiu criar uma máquina política para si próprio. E à medida que Maduro enfraquecia, ele avançava e no fim Maduro precisou dele como líder do coletivo. Para se tornar forte. Obter, sim, claro, para nos sustentarmos. Mas... E esses recursos que Diosdado Cabello teve à sua disposição a partir de então, estamos falando de forma mais clarificadora de recursos econômicos ou de recursos humanos? Isso faz parte do que já havia sido roubado? É claro que ele roubou muito dinheiro, sem dúvida, e com o governo Chávez. E claro, o tráfico de drogas, ele era o chefe Chegou um momento em que ele era o escolhido, o chefe prático do cartel dos sóis. Maduro era a figura e ele, o homem que comandava tudo isso. Bem, e também o padrino. Era um cartel, não era apenas uma pessoa. Que explicação convincente há para que um homem tão poderoso dentro do partido não ostente a condição de deputado? Não, ele já foi. Mas agora não é. Agora veja bem, não é porque é ministro. Foi nomeado ministro de Relações Interiores. Foi nomeado há cerca de um ano. E constitucionalmente, se você é ministro, não pode ser deputado. Não é, você realmente tem que renunciar. Renunciou ao cargo para conseguir um cargo de ainda maior poder para os seus próprios propósitos.
Essa é a resposta para uma pergunta que muita gente tem feito nos últimos dias. É assim que funciona, legalmente falando, de maneira geral, em termos da Venezuela. Sim. Em Cuba, as coisas não funcionam dessa maneira. A maioria dos ministros também faz parte do parlamento do país. Ou seja, está tudo muito mais fechado e é mais incômodo, porque quando destituem um ministro por incompetente, por ladrão, por corrupto ou por qualquer outro motivo, depois se veem na constrangedora necessidade de ter que fingir uma carta de renúncia dizendo que o ministro que foi destituído do cargo está renunciando voluntariamente ao parlamento. Ou seja, é mais conveniente que seja conduzido dessa maneira. Tem-se dito constantemente algo que o próprio Diosdado negou com sua presença, que Diosdado já está escondido em território colombiano. No entanto, ele foi visto aparecendo vindo da Venezuela. O que se sabe? Isso vem e vai. Será que esses lindos olhinhos já encontraram seu esconderijo definitivo? Ele tem seu esconderijo, mas ontem à noite ele estava lá. Ele tinha um show marcado toda quarta-feira, como de costume. Com o martelo golpeando. Com o martelo golpeando, mas ontem à noite, como disse uma pessoa, o maço ficou guardado, porque agora ele já não é mais o mesmo maço de antes, o maço que batia na mão, porque ele não fez o programa tradicional, aquele programa habitual que costumava fazer. Ele diminuiu o tom. Não é só que ele diminuiu, ele nem fez esse programa. Ele tinha um auditório bastante espaçoso, onde convidava as pessoas, 500 pessoas, que sempre iam, toda a sua equipe, que cuida dele, de proteção, de segurança, e começava então a fazer suas piadas, seus comentários, o pessoal ria. Mas ontem à noite ele não fez esse programa. O que ele fez foi uma entrevista. Para que não se... Onde ele está? Ele está se cuidando, mas ele não fez. Pela primeira vez o Mazo não fez. O Mazo ficou guardado. E onde será que ele está? Não, ele está em Caracas, na minha opinião. Olha, tudo o que... Bem, sinceramente, eu acho que é isso mesmo, sabe? Toda essa estrutura que o presidente Donald Trump tem dentro da Venezuela não é invenção. Eles estão de olho nele, sabe? Sentem o cheiro dos movimentos e ele está se cuidando. Ele sabe que não pode chegar ao seu. O plano que ele tinha era chegar com Padrino Lopes ao Zulia e chegar a Catatumbo, onde há uma área com narcotraficantes, a guerrilha. Ali está a rota número 3 que vai para o México, o cartel de Sinaloa, ali nessa região de Catatumbo, Zulia, com a Colômbia. Catatumbo é uma importante zona binacional e ali ele pensava montar um Vietnã para toda a América. Esse é o seu plano estratégico. Mas, olha, eu duvido muito porque aconteceram coisas que não se conhecem. Por exemplo, parte da operação foi em frente ao Palácio de Miraflores, onde está o Palácio Presidencial. Ao lado, em frente, há um palácio chamado Palácio Blanco. Ali estava o chefe cubano. Ali estavam os chineses, os iranianos, toda a alta cúpula política na Venezuela que dava ordens em uma rua de diferença ao Palácio de Miraflores, a Evo, a Maduro. Isso foi completamente bombardeado. Esse comando estratégico foi bombardeado na noite do dia 3. Isso não saiu. Da mesma forma, o coletivo do 23 de janeiro, que é o coletivo principal da região, naquela noite específica foi bombardeado com ondas sônicas extremamente potentes e todos estão com problemas sérios de audição. Todos eles, sem exceção. E assim, outros lugares também. Já se pode descartar, apesar de que, para realmente chegar à verdade, é preciso trilhar caminhos difíceis e complexos que, como se sabe, Diosdado Cabello, ele não é realmente o homem da CIA em Caracas, afinal? Claro que não. Isso foi dito em algum momento, mas de forma alguma, de maneira nenhuma. Ele é, sem dúvida, um homem de si mesmo, é um Diosdado com Diosdado. Sempre foi assim, sempre manteve essa postura, essa atitude, essa forma de ser. Não existe essa tal relação. Bom, talvez tenha havido no passado, mas depois que Chávez chegou, tudo o que ele fez foi contra
a Venezuela a favor dele mesmo e de Chávez, do próprio de Diosdado Cabello para seus interesses pessoais. Em essência, Ojitos Belos é um bandido. É um bandido. É um bandido. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Mas bem covardão. Também. Sim, claro. Bom, então é preciso ler o livro Cara e Crimen para entender todo esse sedimento, tudo o que aconteceu antes, como chegamos a esse ponto de inflexão e crise profunda na Venezuela e o que vai acontecer a seguir. Todas essas informações estão neste livro tão importante, de autoria de Pablo Medina. Espero ter tempo suficiente na Venezuela, vou escrever de lá, talvez um livro parecido. Claro, não tenho de forma alguma o talento de Dostoiévski. Os irmãos Karamazov, como mataram o pai, os filhos, os 4 filhos. E bom, algo parecido com os irmãos Karamazov. Esse livro eu já tenho, já está aqui na minha mente. Como filhotes de escorpião que acabam matando, isso mesmo. Para sua mãe? É assim mesmo. Fantástico. Obrigado, Pablo Medina. Muito gentil, não é? Pela sua verdade, pelo seu tempo e pela sua convicção na liberdade da Venezuela. Faço uma breve pausa